Você não é fiel, você é domesticado. E como todo animal domesticado, vive entre dois mundos, o instinto que pulsa por liberdade e o contrato invisível que mantém a coleira apertada no pescoço. A traição não começa na cama de um estranho, mas no instante em que você imagina uma vida que não cabe dentro da vida que construiu. É nesse momento silencioso, muito antes do toque proibido, que a lealdade começa a se romper. Jung dizia que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a escuridão. Sob a lente da psicologia analítica, a traição é a irrupção da sombra, desejos, impulsos e imagens reprimidas pelo ego, adaptado às normas sociais. Mantemos a persona, a máscara de parceiro fiel, como escudo contra a rejeição. Mas, quanto mais perfeita a máscara, mais a sombra se fortalece, esperando sua chance de atravessar para a superfície. Nietzsche, com seu desprezo pela moral como verdade absoluta, diria que a virtude da fidelidade é, na maioria das vezes, uma convenção útil para preservar a ordem e a propriedade. A moral que condena a traição é a mesma que a prepara. Exige negar partes inteiras de si, cultivando terreno para o desejo proibido florescer. Trair, nesse sentido, pode ser menos um desvio e mais uma rebelião íntima contra um pacto que nunca foi totalmente seu. E aqui está o incômodo. Quando você promete fidelidade, está escolhendo amar ou obedecer. Porque, se for apenas obediência, não se engane. A primeira oportunidade de escapar não será um acaso, mas um acerto de contas com a sua própria natureza. Talvez você nunca tenha sido fiel de verdade, apenas não encontrou ainda o motivo, a coragem ou o gatilho certo para atravessar a linha. A pergunta por que as pessoas traem costuma ser respondida com pressa, como se fosse possível conter um fenômeno tão complexo dentro de uma fórmula simples. Falta de caráter. Fome de novidade. Fraqueza. Essas respostas são como rótulos colados às pressas em um frasco, servem para identificar de longe, mas escondem completamente a composição real do conteúdo. A traição não é um gesto isolado, é o sintoma de uma trama psíquica que se estende muito além do ato visível. Jung nos lembra que todo encontro humano é um território de projeções. Quando nos apaixonamos, não vemos o outro como ele realmente é, vemos o reflexo de nossas idealizações, medos e necessidades. No início, projetamos nele o que acreditamos nos completar. Com o tempo, essa ilusão inevitavelmente se desfaz, e o que resta é a pessoa real, com suas falhas, opacidades e silêncios. É nesse choque entre ideal e realidade que a sombra encontra espaço para agir. Ela não é o mal em si, mas o conjunto de partes nossas que não receberam permissão para existir à luz do dia. Nietzsche, nesse cenário, não hesitaria em apontar o paradoxo cultural que vivemos. Vendemos a monogamia como ápice do amor romântico e, ao mesmo tempo, cultivamos o mercado afetivo e sexual onde o desejo é estimulado sem limites. Treinamos o corpo e a mente para desejar intensamente, mas exigimos que esse desejo se mantenha trancado em um único recipiente, muitas vezes por décadas. Essa é uma receita não para a estabilidade, mas para a tensão constante. E aqui está o que poucos admitem: a traição nem sempre nasce do esgotamento da relação com o outro, mas da relação esgotada consigo mesmo. É o reflexo de uma vida em que se perdeu o contato com a própria vitalidade, com aquilo que fazia os dias pulsarem. O outro da traição, muitas vezes, é apenas um espelho que devolve uma imagem sua que você pensava estar perdida. Talvez, no fundo, a questão não seja por que as pessoas traem, mas o que estamos tentando reencontrar quando rompemos a promessa de fidelidade. Se isso já fez você repensar algo, deixa aqui nos comentários. Eu leio tudo, e talvez você ajude alguém que está passando pela mesma coisa. Quando falamos de traição, o debate quase sempre se fixa no ato final: o beijo roubado, a noite escondida, a mensagem apagada. Mas esse é apenas o capítulo visível de uma história que começou muito antes, nos bastidores da psique. É nesse subterrâneo que Jung nos ensina a olhar, porque é ali que se formam as tensões que mais tarde transbordam em ações. A sombra, conceito central na psicologia analítica, é tudo aquilo que reprimimos porque não combina com a imagem que construímos de nós mesmos. Para mantermos nossa identidade social, e a identidade que sustentamos diante do parceiro, fazemos cortes, guardamos certas partes em quartos trancados da consciência. O problema é que esses quartos não são hermeticamente fechados. O que está lá dentro respira, cresce, e em alguns momentos, começa a bater nas paredes. É nesse ponto que, sob a pressão de um olhar diferente ou de uma oportunidade improvável,
a sombra encontra fresta para se manifestar. Nietzsche, com sua crítica feroz à moral, diria que não há nada mais perigoso que um instinto aprisionado sob a máscara da virtude. Para ele, a moralidade não destrói o impulso, apenas o deixa mais ansioso para se expressar. A sociedade moderna, com seus discursos sobre fidelidade absoluta, cria não apenas fiéis, cria, na mesma medida, infiéis em potencial. O desejo proibido é alimentado pela própria proibição. E há um detalhe que torna tudo ainda mais complexo. A traição, muitas vezes, não é movida pelo desprezo ao parceiro, mas pela busca de uma parte esquecida de si. Um homem pode trair a mulher que ama, não porque deixou de amá-la, mas porque, diante de outra pessoa, redescobre um pedaço seu que se perdeu na rotina. Uma mulher pode trair não porque quer destruir o relacionamento, mas porque, por alguns instantes, quer sentir-se viva de um modo que a vida doméstica já não oferece. Isso nos leva a um conflito que ninguém gosta de nomear. Talvez a monogamia não fale por falta de amor, mas por excesso de idealização. Exigimos que uma única relação nos ofereça tudo: desejo, segurança, novidade, pertencimento, aventura, e esquecemos que esses impulsos, muitas vezes, se movem em direções opostas. Esse impasse é o que mantém tantas pessoas suspensas entre a culpa e o desejo. E, nesse campo de tensão, a traição surge não como acidente, mas como uma escolha, consciente ou não, de quebrar o equilíbrio imposto. Jung nos lembraria que, quando a sombra se manifesta, ela não pede licença, ela exige passagem. E quando isso acontece no contexto de um relacionamento, o impacto é devastador porque expõe não apenas a fragilidade do pacto entre duas pessoas, mas a fragilidade da própria autoimagem. O traidor é obrigado a se ver de um modo que evitou a vida inteira, não como a pessoa que acreditava ser, mas como alguém capaz de atravessar as linhas que jurava respeitar. Nietzsche, por outro lado, poderia encarar esse momento não como uma queda moral, mas como uma revelação da natureza humana sem maquiagem. Ele não via valor na hipocrisia de manter as aparências quando a essência já havia mudado. Para ele, viver é também reconhecer que os impulsos não se submetem facilmente a contratos, e que qualquer pacto que ignore essa realidade está condenado à fissura. Mas o que acontece depois dessa fissura é ainda mais perturbador. Muitos que traem não sentem apenas culpa, sentem alívio. Alívio por ter quebrado uma regra que já não fazia sentido internamente, alívio por ter tocado algo que parecia morto, alívio por ter, ainda que por um instante, experimentado uma liberdade proibida. Esse alívio, por mais breve que seja, é viciante. E é aqui que mora o perigo. O retorno à normalidade se torna insuportável, e a repetição, quase inevitável. Isso cria um ciclo difícil de romper. O relacionamento permanece em pé, mas carrega uma rachadura invisível. O traidor se reconstrói por fora, mas alimenta secretamente o desejo de reviver o que experimentou. E, na ausência de uma conversa radicalmente honesta, daquelas que raramente acontecem porque o risco de destruição é alto demais, ambos continuam representando papéis, cada vez mais distantes daquilo que realmente sentem. É nesse teatro silencioso que a maioria das relações sobrevive. E, ironicamente, é nesse mesmo palco que a próxima traição começa a ser ensaiada. A traição, quando encarada de frente, é um ato que desnuda duas realidades simultâneas, a de quem rompeu o pacto e a de quem acreditava nele. Para o traidor, o choque pode ser a descoberta de que é menos virtuoso, ou mais selvagem, do que imaginava. Para quem foi traído, o golpe está em perceber que o nós nunca foi tão sólido quanto parecia. Ambos são obrigados a encarar que viviam dentro de uma narrativa seletiva, escolhendo o que ver e o que ignorar. Jung nos oferece um ângulo particularmente cruel. Muito do que projetamos no outro como garantia de segurança e constância é, na verdade, um reflexo daquilo que não confiamos em nós mesmos. Quando essa projeção se rompe, a sensação não é apenas de perda do outro, mas de desmoronamento interno, como se uma parte da nossa própria estrutura psíquica tivesse sido arrancada. Nietzsche, nesse mesmo cenário, lembraria que a vida não é feita para ser vivida em equilíbrio constante. O conflito é inevitável, e talvez seja até necessário para que se rompa com valores herdados que já não servem. Ele veria a traição como uma ruptura que expõe a fragilidade da moral tradicional, mostrando que, por baixo dela, a vontade e o desejo sempre buscam um caminho, mesmo que isso custe destruição. O que torna tudo mais perverso é que muitas vezes a traição não destrói imediatamente a relação, ela a transforma. Alguns casais se reconstroem a partir do choque, mas em outros o vínculo se mantém apenas na aparência, alimentado por medo, dependência ou conveniência.
A ferida, nesses casos, não cicatriza. Ela é coberta por camadas de silêncio, até que um dia se abre novamente, ainda mais profunda. E é justamente aqui que mora o verdadeiro conflito, não no ato da infidelidade em si, mas na decisão de como lidar com a verdade quando ela se impõe. A maioria prefere a versão editada da história, aquela em que foi só um erro, porque a verdade integral exigiria mudar a vida inteira. O que raramente é dito é que a traição, para além do escândalo moral, é um espelho que obriga todos os envolvidos a se confrontarem com algo que prefeririam manter enterrado. Para quem traiu, o espelho revela que não é tão senhor de si quanto imaginava, que, apesar de todos os princípios e discursos, há dentro de si um campo de impulsos que não se curva facilmente à lógica. Para quem foi traído, o espelho mostra que a segurança que sentia era, em parte, construída sobre a negação de riscos e incertezas que sempre estiveram ali. Jung alertaria que esse tipo de evento é uma oportunidade rara de individuação, o processo de se tornar quem realmente se é, integrando a sombra em vez de combatê-la cegamente. Mas esse caminho exige coragem quase impraticável, encarar que talvez a fidelidade não seja um valor absoluto, mas uma escolha circunstancial, admitir que o amor não elimina o desejo por outros, e que o desejo não apaga o amor. Nietzsche, com sua desconfiança em relação a qualquer ideal absoluto, veria nesse momento a chance de romper com uma moral herdada, não para viver no caos, mas para criar uma moral própria, menos hipócrita e mais alinhada com a verdade interna de cada um. Ele diria que seguir cegamente uma norma não é virtude, é obediência. E que obediência, quando não é sustentada por convicção genuína, sempre se despedaça na primeira tempestade. O grande dilema é que nem todos querem essa liberdade. Muitos preferem reconstruir as paredes da gaiola e seguir vivendo no conforto do conhecido, mesmo que isso signifique carregar uma rachadura invisível para sempre. É mais fácil conviver com a ideia de que foi só um erro do que com a consciência de que a natureza humana é, por definição, inquieta e contraditória. Assim, a traição continua sendo um dos fenômenos mais mal interpretados das relações humanas, tratada como crime isolado, quando, na verdade, é um sintoma que aponta para forças muito mais antigas, profundas e universais do que gostaríamos de admitir. Se quisermos entender a traição de forma mais honesta, precisamos descer além da superfície psicológica e tocar nas camadas arquetípicas que Jung descreveu. A figura do traidor, ou da traidora, aparece em mitos, lendas e narrativas desde que o ser humano começou a contar histórias. Judas, Helena de Troia, Paris, Medeia, todos representam, sob formas diferentes, a ruptura de um pacto e as consequências dessa ruptura. O que muda é o cenário e a moralidade da época. O impulso, no entanto, permanece. Para Jung, isso acontece porque esses papéis fazem parte do inconsciente coletivo, um repositório de imagens e padrões que herdamos como espécie. A traição, nesse sentido, não é apenas um ato individual, mas uma atualização de um drama humano que se repete eternamente. Cada vez que alguém rompe a fidelidade, revive algo que está inscrito na psique desde muito antes de existir o conceito moderno de relacionamento monogâmico. Nietzsche acrescentaria a esse quadro uma crítica à própria noção de traição como categoria moral fixa. Para ele, a vida é um fluxo de forças em disputa, e a tentativa de engessá-las em contratos eternos é, no fundo, uma violência contra a própria natureza. É claro que Nietzsche não está defendendo o caos absoluto, mas está questionando a crença ingênua de que é possível domesticar o desejo sem custo. Na sua visão, toda vez que a moral tenta sufocar o instinto encontra um modo de escapar, e, muitas vezes, o faz rompendo de forma abrupta com as regras impostas. Esse rompimento, quando visto de fora, parece apenas destrutivo. Mas, na vivência interna, pode carregar uma sensação paradoxal de libertação e morte ao mesmo tempo. Libertação por quebrar um padrão sufocante, morte por enterrar a imagem idealizada de si mesmo ou do outro. É um rito de passagem involuntário, que raramente deixa alguém ileso. O curioso é que, quando o choque inicial passa, muitos descobrem que a traição não foi o início do fim, foi apenas a revelação de verdades que estavam latentes havia muito tempo. Verdades que talvez ninguém tivesse coragem de colocar em palavras, mas que já moldavam silenciosamente a relação. Se esse vídeo está te incomodando, é um bom sinal. Curte, compartilha com alguém que precisa escutar isso e vamos juntos mais fundo. Jung diria que, ao integrar a sombra, ou seja, ao reconhecer e acolher as partes de nós que costumamos rejeitar, a traição poderia perder parte de sua carga destrutiva. Não porque ela deixaria de existir,
mas porque poderia ser compreendida antes de se tornar ato. Quando aceitamos que somos capazes de desejar fora dos limites estabelecidos, ganhamos a possibilidade de escolher conscientemente o que fazer com esse desejo. O perigo real não é sentir, é negar que se sente. Nietzsche, nesse diálogo imaginário, talvez acrescentasse que a coragem de viver de acordo com a própria verdade exige pagar o preço da solidão moral. Quem decide questionar a fidelidade como valor absoluto inevitavelmente se choca contra a estrutura coletiva que a sustenta. É por isso que, mesmo quando a monogamia não funciona, tantas pessoas preferem viver na mentira silenciosa do que enfrentar o julgamento social. A traição, nesse contexto, se torna a válvula de escape de um sistema que proíbe a honestidade plena. Esse é o ponto em que a psicologia se encontra com a filosofia. A primeira nos mostra como funcionam as engrenagens internas, e a segunda questiona se as regras que seguimos são legítimas ou apenas herdadas. A combinação dessas duas perspectivas nos obriga a olhar para a fidelidade não como um dogma, mas como um arranjo que, para funcionar, precisa ser continuamente renegociado. E aqui está um paradoxo que poucos admitem: há relações que sobrevivem à traição não apesar dela, mas por causa dela. O choque destrói as ilusões e força uma conversa que nunca teria acontecido de outro modo. Alguns casais descobrem novas formas de vínculo a partir dessa fratura, enquanto outros percebem que o único elo real que tinham era o medo de ficar sozinhos. Em qualquer dos casos, o que emerge é a constatação de que a traição não é uma anomalia, mas uma possibilidade sempre presente, tão humana quanto o próprio ato de amar. Quando nos afastamos do julgamento imediato e olhamos a traição como fenômeno humano, percebemos que ela é menos sobre o outro e mais sobre nós. É um ponto de encontro entre forças arcaicas, desejo, medo, busca por identidade, e construções sociais que tentam canalizar essas forças em moldes previsíveis. Jung afirmava que todo sintoma carrega uma mensagem. Se encararmos a traição como sintoma, a pergunta muda: não é quem está errado, mas o que está tentando emergir aqui. Em muitos casos, é a necessidade de expansão do self, a busca por experiências que devolvam a sensação de inteireza. Isso não justifica o ato, mas ajuda a compreender que ele é mais consequência do que causa. Nietzsche, nesse mesmo raciocínio, talvez dissesse que a traição é a explosão inevitável quando a vontade de potência é comprimida por muito tempo. O ser humano não foi feito para viver em constante autocensura, e quando a repressão se acumula, ela busca a ruptura. Essa ruptura pode vir em forma de um ato de infidelidade, mas também pode se manifestar em fuga emocional, distanciamento afetivo, ou até em autossabotagem para forçar o fim de uma relação. O incômodo maior está em admitir que todos carregamos essa possibilidade. Não existe linha intransponível para o inconsciente, existem apenas fronteiras que ainda não foram testadas. Esse reconhecimento é perigoso porque desmonta a segurança confortável de acreditar que comigo isso nunca aconteceria. É nesse terreno instável que a honestidade se torna um risco e a hipocrisia, uma moeda de troca social. O ponto final é que a traição não é apenas uma falha moral, é um lembrete brutal de que a vida humana não cabe perfeitamente nos modelos que criamos para controlá-la. Quem entende isso não se torna automaticamente infiel, mas passa a caminhar com mais consciência sobre as próprias sombras e sobre o preço de negá-las. Até aqui, olhamos para a traição como sintoma, como expressão da sombra e como ruptura com a moral herdada. Agora é hora de inverter o foco, não perguntar apenas por que acontece, mas o que ela revela sobre quem somos e sobre o que buscamos. Porque é nessa resposta que está a possibilidade de lidar com ela de forma menos destrutiva, ainda que nunca indolor. Jung nos lembra que não podemos nos tornar completos negando partes de nós mesmos. A sombra, quando reconhecida, deixa de ser apenas ameaça e passa a ser força potencial. Isso significa que a energia que alimentaria a traição pode ser canalizada para outros caminhos: conversas honestas, redefinição de acordos, exploração conjunta de novos territórios da relação. Mas, para isso, é preciso coragem de falar o que não é socialmente aceitável. Eu amo você, mas sinto desejo por outros. Eu quero continuar com você, mas preciso de mais liberdade. Minha fidelidade não é automática, é uma escolha que preciso renovar. Nietzsche acrescentaria que viver de forma autêntica exige aceitar o desconforto de estar em desacordo com a maioria. Não existe moral própria sem risco. Se a sua fidelidade é apenas uma obediência às regras que todos seguem, ela não é virtude, é conformismo. E conformismo, na intimidade, gera apenas relações mornas, em que ninguém ousa dizer a verdade inteira.
O entendimento real, portanto, não está em defender a monogamia ou condenar a traição como princípios absolutos, mas em reconhecer que todo relacionamento é uma construção singular. O que sustenta um casal pode não servir para outro. E que qualquer pacto, por mais sagrado que pareça, só é sólido enquanto for sentido como escolha viva, e não como prisão decorada. O encaminhamento, então, não é sobre perdoar ou não perdoar, mas sobre decidir se é possível, e desejável, reconstruir a partir da verdade exposta. Algumas relações renascem mais fortes após a quebra, porque abandonam as ilusões e se apoiam no que é real. Outras desmoronam porque a verdade revelou que o vínculo estava sustentado apenas pelo medo ou pela conveniência. A decisão, no fim, é profundamente individual. Continuar fingindo que as regras funcionam ou assumir que é preciso criar novas regras, mais alinhadas à realidade de quem se é hoje. Encarar a traição como oportunidade de individuação não significa romantizá-la ou minimizar o sofrimento que ela provoca. A dor é real, o abalo é profundo e as consequências podem atravessar anos. Mas a pergunta que fica é: o que fazer com essa dor? Se for usada apenas para reforçar culpas e alimentar ressentimentos, ela se torna prisão. Se for usada como lente para enxergar a si mesmo com mais clareza, ela pode se tornar um portal. Jung enfatizaria que os momentos de crise são aqueles em que o inconsciente oferece material mais rico para a transformação. É quando as máscaras caem que temos a chance de integrar partes rejeitadas e compreender motivações ocultas. Não para justificá-las, mas para impedir que nos dominem de novo. No caso da traição, isso pode significar identificar padrões. Sempre busco fora o que não cultivo dentro. Evito conversas difíceis até que a insatisfação me empurre para o rompimento. Tenho medo de nomear meus desejos porque temo perder o afeto do outro. Nietzsche, por sua vez, lembraria que a liberdade verdadeira não vem sem custo. Questionar o modelo de relacionamento exige estar disposto a viver sem algumas das garantias que ele oferece. É trocar segurança por autenticidade, estabilidade por intensidade, aceitação social por coerência interna. E essa escolha não é para todos, nem precisa ser. O encaminhamento mais lúcido, portanto, é aquele que parte da consciência de que não existe regra ideal para todos. Existem pactos possíveis, criados a partir de diálogos reais, em que se nomeia não apenas o que se deseja preservar, mas também o que se teme e o que se sabe ser tentador. Isso não elimina o risco da traição, mas o transforma em possibilidade reconhecida e, por isso mesmo, mais administrável. No fundo, talvez a maior mudança de postura seja esta: parar de tratar a fidelidade como herança moral intocável e começar a tratá-la como escolha viva, que precisa ser alimentada, questionada e, às vezes, renegociada. Assim, quando ela se mantém, é porque foi renovada, e não apenas imposta pelo medo de perder. A dificuldade é que essa postura exige maturidade emocional rara. É mais fácil se apoiar em certezas herdadas do que criar, junto com o outro, um acordo sob medida para a relação. Mas sem esse trabalho consciente, o que se chama de fidelidade muitas vezes é apenas um congelamento do vínculo, uma paz aparente que se sustenta enquanto ninguém se atreve a mexer nas fundações. Jung diria que o verdadeiro risco não está em reconhecer os próprios impulsos, mas em ignorá-los. A negação cria um terreno fértil para que a sombra tome o controle de forma abrupta. Quando a atração por outra pessoa é admitida e discutida, ela pode ser compreendida no seu contexto, e talvez até se dissolver. Quando é escondida, tende a crescer. Nietzsche acrescentaria que viver com autenticidade é aceitar o desconforto como parte inevitável do processo. O amor, sob essa ótica, não é uma zona de conforto, mas um campo de tensão criativa. Amar alguém não significa se amputar para caber na relação. Significa, sim, encontrar modos de se expandir junto, sem destruir o que existe. E se essa expansão não é possível, a honestidade pode levar à conclusão de que a separação é mais fiel à verdade do que manter um pacto já morto. Encaminhar-se, depois de uma traição, significa escolher o que fazer com o que foi revelado. Há quem use o episódio para aprofundar o vínculo, encarando conversas que antes pareciam proibidas. Há quem perceba que a relação só se sustentava pela negação e decida encerrá-la. Em ambos os casos, o que determina a qualidade do futuro não é o ato em si, mas a forma como ele é digerido. E talvez seja essa mensagem mais incômoda: a traição não é o oposto da fidelidade. É, muitas vezes, o resultado de uma fidelidade mal compreendida, aquela que se mantém apenas no discurso,
enquanto por dentro já se vive outra história. No fim, talvez a traição seja menos sobre corpos e mais sobre fronteiras, as internas, que traçamos para nos proteger de nós mesmos, e as externas, que desenhamos para organizar a vida a dois. Quando uma fronteira é atravessada, algo se perde, mas algo também se revela. A perda é evidente: confiança, previsibilidade, a narrativa confortável do nós sem fissuras. A revelação é mais incômoda: a constatação de que somos seres atravessados por desejos múltiplos e, por vezes, contraditórios, e que nenhum contrato humano consegue eliminar essa complexidade. Jung nos convidaria a não fugir dessa revelação, mas a integrá-la. Reconhecer que, sim, a sombra existe e que ela carrega não apenas destruição, mas também energia vital. Negá-la é como tentar conter um rio com as mãos. Olhá-la nos olhos é aceitar que amar alguém não significa extinguir todos os outros impulsos, significa escolher e escolher de novo, diante deles. Nietzsche, com seu desprezo pela moralidade automática, nos lembraria que viver segundo a própria verdade é mais perigoso do que seguir as regras prontas, mas também mais vivo. Ele nos provocaria a não confundir paz com apatia, nem obediência com amor. E talvez acrescentasse que uma vida vivida com medo de romper um pacto não é vida, é submissão. O que fazemos com essa compreensão é decisão íntima. Alguns vão reafirmar a fidelidade com mais consciência, outros vão reconfigurar seus pactos, outros, ainda, vão aceitar que certas relações chegaram ao fim. Mas todos, sem exceção, serão obrigados a olhar para dentro e perguntar: o que eu realmente quero preservar? E o que estou disposto a perder para preservar isso? Se algo aqui te atravessou, esse canal pode te ajudar a continuar cavando. Se inscreve, deixa o like e, principalmente, não foge do que te provoca.